Fala, galera. Vamos acompanhar aí, junto com a Globo Esporte, as últimas informações do Verdão. Aníbal Moreno participa de parte do treino e pode reforçar o Palmeiras contra a LDU. O volante se recupera de um edema na panturrilha esquerda e tem chance de ser relacionado para a decisão na Libertadores. Vamos acompanhar aí as últimas informações. É isso, então bora contar aqui do que vai rolar no Globo Esporte. Já vamos de Palmeiras e LDU. Estamos ao vivo com Gabi Ribeiro. Gabi, vi nas redes sociais que rolou uma movimentação para ter o treino aberto, né? Para a torcida empurrar os jogadores do Palmeiras, mas acabou não rolando, né? Boa tarde. É isso, Fred. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente no Globo Esporte. O povo pediu, mas a comissão técnica do Palmeiras achou melhor que o treino de hoje aqui na Arena seja um treino fechado, até porque o Palmeiras vai traçar todas as estratégias para tentar reverter esse placar tão elástico aí contra a LDU. Então o técnico Abel Ferreira disse que o povo não podia entrar aqui hoje não, mas vai ter mobilização da torcida assim do lado de fora. Os torcedores do Palmeiras estão prometendo aí um grande movimento de apoio aos jogadores a partir das 4 da tarde, que é o horário em que começa o treino por aqui. Como eu falei, o Abel vai ter que fazer uma virada épica e histórica para ele, porque o time do técnico Abel Ferreira nunca teve que reverter um placar de 3-0 no mata-mata, ou seja, é um grande desafio para o Palmeiras amanhã em casa, esse jogo contra a LDU. Falando do treino e das expectativas, a gente já sabe que o Piquerez volta para o time, porque ele ficou fora do último jogo contra o Cruzeiro porque estava suspenso, já cumpriu essa suspensão, retorna. Agora, quem sabe se o técnico Abel Ferreira vai fazer outras mudanças. O Kelvin, que teve muita dificuldade no jogo de ida, ele continua na lateral ou o Jai vai entrar no time? Tudo a ser definido no jogo de hoje. Notícia boa é que o Aníbal Moreno está recuperado de um edema na panturrilha. Ontem participou de parte do treino e deve ficar pelo menos no banco de reservas como opção para aquilo que o Abel prometeu ser uma noite mágica amanhã por aqui. Uma noite mágica que passa por uma defesa que ninguém passa, como a gente vai ver agora na reportagem do Renato Peters. Números, dados, prognósticos, metas. Está no ar Globo Economia. Brincadeira é o Globo Esporte, mas este homem tem metas. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. Acredito que é possível em nossa casa o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. Mas a firma do Abel, no caso o Palmeiras, não bateu as metas em algumas partidas. E o pior, um dos objetivos traçados pelo treinador ficou muito abaixo do esperado, que era o de não tomar gols, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Foram 6 gols tomados em 2 partidas contra Flamengo e LDU, Brasileirão e Libertadores. No jogo do Rio, Abel colocou o Fux no lugar de Murilo. Na partida seguinte no Equador, Murilo voltou ao lado de Gustavo Gomes. No jogo contra o Flamengo, erros individuais e acabou realmente custando um pouco caro. Contra a LDU, você vê o desencaixe em todos os setores. Mas nem tudo é resultado negativo. Domingo passado, a meta foi alcançada, pelo menos na defesa, né? Baliza 0, ou seja, o Carlos Miguel não tomou gols contra o Cruzeiro. A forma que o Abel joga é um pouco mais arriscado, né? Porque é muito no duelo. E se realmente coletivamente lá na frente não funcionar, quem vai correr errado vai ser a defesa. Mas, no quesito gols a favor, a produtividade foi 0. Nenhum marcado, que diria um coach numa hora dessas. Perfeita ganhar sempre, né? Ganhar todo jogo seria perfeita. Amanhã, também conhecido como... É quinta-feira! O Palmeiras tem objetivos claros e definidos. Fazer no mínimo 3 gols para ir para os pênaltis. Um 4-0 bate a meta e dá bônus. Levar gols não está nos planos. Então tem que pôr a bola no chão e ser primordial. Se tem um time que consegue reverter a situação, realmente é o Palmeiras. Mas tem que ter muito a cabeça fria. Já mostramos outras vezes aqui no Allianz Parque que a gente é capaz de fazer 3 gols ou mais e reverter esse resultado. Rapaz, que B.O. Tem que fazer 4-0 em cima da LDU, mas obviamente que o torcedor palmeirense acredita. Vamos descer a baixada. O Palmeiras, que só pensa no jogo de amanhã, diante da LDU, tem que reverter um 3-0 indigesto. 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica.
acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Para essa tal magia acontecer, tudo tem que estar bem alinhado. Aspecto tático e emocional. Diante da LDU amanhã, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Palmeiras precisa vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 4 gols de diferença, avança de forma direta para a 7ª final da história do clube no torneio. Bom lembrar que o ataque passou em branco nos últimos 2 jogos, contra a LDU e Cruzeiro. Conseguir essa classificação para a grande final é um dos grandes desafios do técnico Abel Ferreira desde que chegou ao clube. Principalmente porque a diretoria fez um investimento recorde de aproximadamente 688 milhões de reais nesta temporada. Para garantir a vaga em Lima, o Verdão precisa de uma virada inédita. E dá para ter esperança. Aliás, nos últimos 7 jogos que o Palmeiras venceu em casa, a equipe marcou 26 gols. O elenco tem aproveitado a semana de treinos. Na atividade de ontem, a novidade foi a presença de Aníbal Moreno. O volante se recuperou de um edema na panturrilha e treinou com o grupo. Tudo indica que vai estar disponível para o duelo com os equatorianos. O treino de hoje vai acontecer no Allianz Parque com portões fechados. O treinador tem feito isso nas vésperas das partidas para o grupo se adaptar ao ambiente. Do lado de fora do estádio, a torcida promete uma grande festa para apoiar os jogadores. A torcida é um fator importante no jogo. A gente trata como um 12º jogador. A gente vai precisar muito do apoio da torcida porque a gente sabe da dificuldade do jogo. Então é buscar incendiar o máximo lá o Allianz Parque para que a gente possa virar essa partida. O torcedor tem boas recordações recentes. Sob o comando do português, o Alviverde protagonizou viradas marcantes em 3 finais de Campeonato Paulista. Foi campeão em 2022, 23 e 24, superando São Paulo, Água Santa e Santos. Mas uma reviravolta assim ainda não aconteceu na Libertadores. Para tudo há uma primeira vez, né? Para tudo há uma primeira vez. Se vocês me perguntaram quando era pequeno, eu disse, não, eu nunca vou conseguir casar. Não, casar, não pode ser. Como é que eu vou pedir o pai da minha namorada em casamento? Não, é impossível, não vou conseguir. É? Consegui. Eu pensava, será que vai ser possível ter filhos? Né? Assim, quando era pequeno, não é? E consegui. Será que algum dia vou ser jogador de futebol? Eu vi, eu dizia, ia para o Penafiel, segunda liga. Será que eu gostava tanto, mas será que eu vou conseguir? Mas eu sei, se os outros conseguiram, porque é que eu não posso conseguir? Não é a primeira vez que acontece no futebol. O que me define e o que nos define não são os resultados. É a forma como é que nós encaramos os resultados que nós temos e que vamos fazer a seguir. Apoio da torcida, investimento alto, bom retrospecto em casa. O time da virada tem motivos de sobra para acreditar. Eu não queria estar na pele do torcedor do Palmeiras de ansiedade, de adrenalina, pensando nesse jogo, porque o Palmeiras tem possibilidade de reverter um placar elástico. É um time talhado, preparado para isso. Olha as grandes demonstrações dadas na era Abel Ferreira. O problema é que a LDU também construiu uma vantagem significativa. É um time que já eliminou Botafogo e também São Paulo. Então, Edu, tem muitas variáveis para essa partida. Tudo pode acontecer. É redundante, é óbvio? É, mas é isso mesmo. Como você bem disse, Renato, tudo pode acontecer, até porque essas duas equipes chegaram até a semifinal porque mereceram, né, estar nessa semifinal. Então eu acredito a questão mais da postura do Palmeiras. O Palmeiras, jogando dentro de casa, já mostrou sua força. Acho que os jogadores sabem da importância que é esse jogo, o jogo mais importante da temporada. De repente, uns 45 minutos que foi feito lá, né, no Equador, você pode ter colocado para fora tudo o que você plantou. Então, acho que agora o Palmeiras tem condições de 90 minutos reverter, sim, essa situação. É difícil? É muito difícil? Muito, sim. Mas aí a gente começa a acreditar pelo que o Palmeiras já mostrou. O Palmeiras jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, já mostrou uma equipe ser forte, uma equipe coesa, uma equipe que vai buscar a vitória desde o início do jogo e mostrando que, estando ali junto, que todos somos um,
eu acho que a gente consegue é virar. Corinthians, por todo Não, torcedor é todos Corinthians, somos cara. um e a gente vai conseguir. Vocês. Não, nós mesmo, palmeirense. Nós mesmo, palmeirense. O palmeirense acredita sim, e eu também acredito. Porque o Palmeiras já demonstrou. Não, todos somos um. Todos somos um, Ronaldo. Já tem ali a frase ali do Abel Ferreira. Pode ficar tranquilo que a gente não copia nada do Corinthians, não. Não copia, não. A gente vai em busca da nossa história e agora de escrever uma nova história, que é o Palmeiras passando para a final da Libertadores. Eu tenho certeza que Cicinho e Ronaldão não estarão com você amanhã. Não, acho que não. Amanhã você não terá o apoio dos seus companheiros de trabalho. Eles estarão com os secadores assim apontados pela TV, assim, mandando várias mensagens no grupo. Você falou que não queria estar na pele de um palmeirense. Não, amanhã não, imagina o sofrimento. Não queria estar na minha pele, porque eu não tô me aguentando. Eu tô mal ansioso. O São Paulino tá ansioso, o corintiano tá ansioso, a Renata está ansiosa. Você falando todos por um, todos somos um, Ronaldo. E atenção, Brasil, na sexta-feira, o que é, Abel? E o mais importante é isso, é que todos somos um e hoje todos somos 11, né? Daqui a pouco ele vai valer poró. Mas temos a possibilidade de maca na sexta-feira nesse programa. Bem lembrado, hein? Vai ser bonito. Só tem um detalhe. Se o Edu precisa de inspiração, nada melhor do que uma equipe brasileira vencer uma outra equatoriana. É o que está lá e o Vinícius Nicoletti também. A gente ouviu, Vinícius, o Sousa e o Alan. Eles podem aparecer no time titular, Vinícius? É isso que eu estava discutindo aqui com o Prates, porque os dois realmente podem aparecer na equipe. O Sousa tem entrado tanto do lado direito quanto do lado esquerdo no jogo lá em Quito. Ele entrou no lugar do Veiga, pelo lado direito, atacando e até perdeu um gol. E agora, no último jogo contra o Cruzeiro, ele entrou pelo lado esquerdo no lugar do Felipe Anderson. Então é um jogador que pode mudar ali o esquema tático do Palmeiras, sendo mais ofensivo. E o Alan, sempre que entra, e aí pelo lado direito, porque ele é canhoto e corta para dentro, é um jogador que vem correspondendo demais, né, Prates? Sem dúvida, né, Nicoletti? E muda a característica do time, da maneira de atacar, né? O Alan tem essa jogada individual que alguns outros não têm. Alguns outros gostam de um jogo de tabela, um jogo de aproximação. Agora, arrancar, a jogada individual, isso o Alan tem. Não dá para descartar o Alan para amanhã, não, por esse cenário, que é um cenário atípico para um jogo desse tamanho, que vale vaga final da Libertadores da América. Sousa de um lado e Alan do outro lado. Pode acontecer com Fux e Andrés Pereira no meio campo. E a dupla que o Abel não deve mexer para começar, que é Vitor Roque e Flaco Lopes. A possibilidade de contar com dois jogadores mais abertos pelos lados do campo com essas características é uma possibilidade para se pensar do Palmeiras amanhã contra a LDU aqui no Allianz Parque. O Abel que completa 5 anos no comando do Palmeiras nesse mês, né? E vai chegar aí talvez seu grande desafio. Não, a gente não pode dizer que é o grande desafio maior, porque ele disputou 2 finais de Libertadores contra Santos e Flamengo. Mas é um dos grandes desafios conseguir uma virada como essa, né? Mas é a maior subida, talvez, que ele vai encontrar, né, Nicoletti? Porque ele já correu na subida, na descida, agora a subida tá bem desfavorável, né? Esse trabalho do Abel Ferreira, que é um trabalho marcante, histórico, dos principais, talvez o principal da história do clube. O Palmeiras tem muita história, ainda mais em Comebol Libertadores, né? Sempre me parece que tem um desafio que você fala o seguinte: agora não vai dar, ele não vai superar. E geralmente o time supera. Veremos amanhã, né? Porque passa muito pela estratégia do Abel Ferreira, a esperança do palmeirense em eliminar a LDU aqui, chegar à final da Comebol Libertadores, e essa história de que vai começar com 2 atacantes mais abertos. O Abel traçou um plano diferente para ganhar da LDU aqui, porque em Quito, certamente o palmeirense que viu o time no primeiro tempo, sobretudo, se decepcionou com a apresentação da equipe no Equador. Desde que ele mudou o esquema, Prates, no jogo contra o Ceará, ele colocou o Vitor Roque e Flaco Lopes aqui, jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conseguiu a virada. Depois, no jogo seguinte de Libertadores contra o Universitário, os dois já começaram jogando. São 17 jogos, 13 gols do Vitor Roque nesse período, 11 do Flaco Lopes. Eles são os artilheiros do Palmeiras nessa temporada, mas dos 2 últimos jogos eles não funcionaram. Até o Abel falou sobre isso na entrevista coletiva. Por quê? E você acha que essa dupla vai ser colocada à prova num jogo como esse? Primeiro que a classificação do Palmeiras amanhã passa pelos dois. Eu não imagino os dois jogando mal e o Palmeiras se classificando. Os dois, talvez os dois não tão inspirados assim, mas um deles inspirado pode fazer a diferença. E entra aí, Vinícius, o fato do Palmeiras também ser um time muito conhecido. Né? Então, o que a gente viu em muitos momentos é que Flaco Lopes e Vitor Roque, quando dialogam em campo, um encontra o outro, é um rendimento bom para o Palmeiras. Quando há uma distância, às vezes, de um não conseguir encontrar o outro numa zona perigosa para o adversário, é outra dificuldade para o Palmeiras. Então, a LDU certamente está pensando nisso. Como que eu vou deixar Vitor Roque e Lopes distantes um do outro? Se eu conseguir deixar distantes, boa notícia para a LDU. Se eles se aproximarem, uma zona perigosa perto da área, tabela, o jogo ali de finalizar o gol da LDU,
pro time equatoriano vai ser notícia complicada amanhã contra o Palmeiras aqui. E foi esse o grande problema do Palmeiras nesses 2 últimos jogos? Eu acho que passou por aí. O Cruzeiro, quando o time não marcou gols? Eu acho que passou por aí. Pegou 2 times que marcaram muito bem, marcaram até saída de bola, e o Palmeiras conseguiu sair com bola nem pelo chão, e não é muito do time sair pelo chão, mas lançamentos. O Palmeiras tem um começo de jogo no Allianz Parque, né, Nicolete? De muita inversão de jogo, o time pressiona muito, ganha a segunda bola, ganha rebote, mas ao ser marcado na saída de bola contra a LDU e contra o Cruzeiro, Vitor Roque e Lopes foram figuras mais apagadas. Né, mas amanhã eu acho que a LDU vem de outra maneira para jogar aqui, não vai sair para marcar tão à frente, e pode ser uma noite para a dupla do Palmeiras resolver os problemas do time e chegar à final da Conmebol Libertadores. Essa é questão para vocês aí também, Bruno. Será que essa vitória, essa virada mágica do Palmeiras passa pela dupla de ataque? Lembrando que o Palmeiras vai fazer o último treinamento aqui no Allianz Parque, na parte da tarde, por volta de 5 horas da tarde. O Palmeiras treina a bola parada e aproveita também a iluminação, para os jogadores se acostumarem à iluminação, o gramado, o campo, a arquibancada. Então vai ser um treinamento já no finalzinho da tarde e vai definir o time com a participação do Aníbal Moreno, que estava machucado da panturrilha. Ele já fez o treinamento nesta terça-feira, nessa semana, e vai fazer o último treinamento, mas deve começar no banco de reservas, porque o Abel Ferreira tem aprovado a função do Bruno Fux no meio-campo. Então, daqui a pouquinho, o Palmeiras treinando por aqui e leva essa questão para vocês. Vitor Roque e Flaco Lopes, eles num dia inspirado, o Palmeiras consegue a virada? Fiquem por aí, tá? Não saiam daí, vocês estão na tela aqui com a gente. Bom, o Abel trocou, apesar da importância do jogo contra o Cruzeiro, no final de semana, o Abel tirou os 2 com 15 minutos do segundo tempo. Então acho que já é um sinal do quanto o Abel quer os 2 100% para o jogo de hoje, Breder. Passa muito por eles. A dupla de ataque precisa estar numa noite inspirada para o Palmeiras conseguir subir essa ladeira. Flaco e Vitor Roque têm feito muitos gols, mas nos últimos jogos o Palmeiras não conseguiu acioná-los tão bem, a bola chegou muito mascada. Mais questão do meio de campo, não é? Exato, então precisa preparar melhor a jogada para os seus 2 centroavantes. E claro, se a gente olhar os bons momentos do Palmeiras, quando o Palmeiras jogou bom futebol, depois do Mundial, é uma virada possível. Até olhando na Libertadores, aquele jogo que o Palmeiras faz contra o Universitário empolgado, num bom momento, torcida, o Palmeiras atropelou 4-0, passou por cima, Flaco e Vitor Roque brilhando, só que tem um diferencial nesse jogo. Do lado do adversário existe uma vantagem de 3-0, que certamente o Thiago Nunes vai administrar, vai tentar dificultar a vida do Palmeiras para sair o primeiro gol, tentar jogar com o clima do estádio. Então é muito complicado, Bruno, mas não deixa de ser possível feito para o Palmeiras. Eu acho que tem essa figura do Thiago Nunes, né, também, assim, esse Allianz Parque, para ele não vai ser tão diferente do que ele já viveu aqui mesmo, né, dentro do contexto do futebol brasileiro, assim, tendo essa vantagem, ele entendendo esse momento. Ele está muito ligado, né, a tudo que ele tem feito na LDU, assim, foi muito grande o que ele fez lá, assim, foi muito grande, foi um feito gigantesco. A maneira como ele venceu o Palmeiras, a maneira como ele deixou o Palmeiras acuado, assustado, enfim, o Palmeiras sentiu aquele jogo mesmo, assim. E fisicamente, o Abel falou isso contra o Cruzeiro, né? Sim. Ele falou, fisicamente, meus jogadores estão, assim, esgotados. Mas tem essa partida de hoje. Então, é a partida da entrega mais que 100%. E é interessante, Vinícius e Rafa, para vocês fecharem daí, a gente estava falando do Flamengo como ele tem um problema da ausência de um centroavante. Isso. E sem uma peça para essa reposição. A gente está falando dos 2 melhores elencos do país. Então, o Flamengo agora evidencia um problema de uma peça que falta e o Palmeiras dessa peça no meio de campo, porque está tentando recuperar o Aníbal ou improvisar o Fux, porque o Martínez também, nesse momento, não parece que desperta muita confiança, né, Vinícius? Exatamente, Bruno. Principalmente pelo que aconteceu no jogo lá em Quito, né? Ele era responsável pelo jogador boliviano que fez os 2 gols da LDU. O Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Aí caiu um pouquinho no conceito do treinador. E o Bruno Fux foi bem nos 2 jogos que o Palmeiras entrou em campo aqui com o time reserva, ele fazendo essa função contra a Juventude Bragantino. Inclusive o Palmeiras goleou os dois jogos e ele também é forte numa bola aérea. E aí ele mantém ali o Murilo e o Gomes, que é uma dupla entrosada, 112 jogos juntos. O Murilo mostra mais força ali e foi até elogiado pelo Abel Ferreira no jogo lá contra a LDU, mas ele mantém o Fux nessa função, que é importante para a bola aérea e para ele ficar como um cão de guarda da defesa, né? Porque a gente está imaginando o seguinte, Nicolete, Palmeiras sufocando a LDU. Agora, até para sufocar você tem que ter organização. Como que você vai sufocar?
O Fux, teoricamente, sustenta um pouco mais com Gomes e Murilo para dar liberdade para o Piquerez, que avança muito pelo lado esquerdo. Possivelmente na direita o Kelvin, não sei se vai ser o Giai, mas deve ser o Kelvin, que sofreu em Quito com uma marcação não apenas por culpa do Kelvin, mas pelo ritmo que a LDU colocou. Então me parece que com Fux, Gomes e Murilo, teoricamente, é o Palmeiras para atacar com 7 e defender com 3. Assim, de uma maneira bem simplista, tô falando, né? Mas pro fã de esporte ter uma ideia. Então é muita gente do meio para frente e menos gente, obviamente, preocupada do meio para trás. Agora, o Palmeiras perdeu a bola da LDU. Como que vai ser rapidamente para o Palmeiras recuperar a bola? Isso vai ser trabalhado também. Porque a gente está pensando muito como o Palmeiras vai fazer 3 gols, como vai fazer 4 gols para se classificar diretamente, tá bom. Mas ele perdeu a bola. Como ele vai evitar de ceder contra-ataque para a LDU? O jogo vai se desenhar para isso. Né? Então talvez o Fux com Gomes e Murilo é uma alternativa para começar. 2 laterais que apoiam um pouco mais e muita gente na entrada da área da LDU para realmente tentar desfazer o sistema de linha de 3, linha de 5 da LDU, que deve ser amanhã aqui no Allianz Parque, esse sistema do Thiago Nunes para garantir classificação também. Ramírez, lateral esquerdo, que fez um grande jogo, né? Isso, que é justamente o cara da velocidade, né? Jogadores, né? Velocidade Exato. do contra-ataque, foi expulso no lance ali com o Giai. Obrigado, viu, Vinícius e Rafael Pratos, até mais. Aguardando Amanhã, a Noite Mágica. Isso, amanhã é ao vivo, exclusivo e mágico aqui na ESPN e também no Disney Plus. Atenção em atualização da fonte, o Lyon nesse momento aparece como um dos candidatos a receber então o jogador brasileiro, tá? O Endrick deve ser emprestado pelo Real Madrid para a sequência da temporada, isso no final, claro, desse ano. E aí entre os candidatos neste momento, o Lyon se candidata e aparece como um possível destino ao Endrick. Isso ainda não está certo, né? Ainda vai ser negociado, mas o Lyon já demonstra interesse em ter o jogador brasileiro, que neste momento está sem espaço lá no Real Madrid. Bom, vem aí na ESPN. O Palmeiras pode ter o reforço de Aníbal Moreno no duelo contra a LDU na próxima quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. O volante se recupera de um edema na panturrilha esquerda e participou de parte do treino desta manhã, na academia de futebol. Desta maneira, há a possibilidade dele ter condições até o dia do jogo. O retorno confirmado é o de Piquerez. O lateral esquerdo cumpriu suspensão no último domingo pelo Campeonato Brasileiro e agora volta ao time titular. Nesta manhã, o elenco alviverde realizou atividades técnicas com ênfase nas marcações, além de jogos em campo reduzido. A provável escalação para o duelo decisivo de quinta-feira tem Carlos Miguel, Kelvin ou Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux ou M. Martínez, Andréas Pereira, Maurício e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque.